Olá pessoal, meu nome é Sergival Exílio, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino de Ciências da cidade de Ribeirão e nós estamos mais uma vez aqui para dar continuidade ao projeto EducaLive. Mandar um grande abraço para todos os professores da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão que estão de uma maneira fabulosa aí se desdobrando para levar toda a mensagem durante esse período de afastamento que já se aproxima de 5 meses, né? Essas aulas para vocês, tá certo, pessoal? Mandar também um abraço para o pessoal da Secretaria Municipal de Educação, todos os profissionais que integram a Secretaria, o pessoal de Secretaria de Escola, Serviços Gerais de Escola, merendeira de escola, está todo mundo bem ansioso para voltar, mas ainda nós não estamos, eu diria assim, totalmente protegidos, livres, eu diria por assim dizer, desse vírus que nos chega aí, que nos faz tanto mal. Lembrar também que se todo mundo tiver que ir à rua, utilize a máscara por determinação, eu diria assim, das organizações sanitárias, que a gente tenha o máximo de cuidado, que evite aglomerações. Se tiver que ir à rua, use a máscara, álcool em gel, quando chegar em casa, trocar de roupa, direto para o banheiro. E assim, esse período ainda vai se estender um pouquinho. O governo do estado, no dia 31 de julho, adiou um pouco mais para o dia 15 de agosto a possibilidade de retorno às aulas presenciais. Então é preciso estar atento, tá certo, pessoal? A doença não foi embora, eu estou vendo aí os bares voltarem a ser abertos, as academias também, os shoppings também, e é preciso lembrar de uma maneira mais cuidadosa, com um olhar mais crítico e mais zeloso pela nossa vida. Não tem nada que foi embora, então é preciso estar muito atento às medidas básicas de higiene. E, em contrapartida, nós vamos dar continuidade ao projeto das aulas à distância e nós vamos falar hoje de um tema muito polêmico, mas ao mesmo tempo gostoso de ser falado, que eu acho que todas as escolas devem falar um pouco mais, debater um pouco mais a respeito com o jovem, a respeito da sexualidade, né? Do respeito ao outro, principalmente. A gente tem mania de esquecer desse detalhe que tudo tem que ter respeito, a condição, a visibilidade, e que nós estamos nesse planeta para sermos felizes, mas a gente não pode ser feliz se a gente não respeitar o outro. O outro não pode ser feliz também se não for respeitado e se também não nos respeitar. Então é bom estar sempre atento a esse detalhe importante, que é a questão do respeito, que é uma via de mão dupla, não é uma via de mão única, não. Todo mundo tem que respeitar e ser respeitado. Então a gente vai falar um pouquinho para o grupo do 8º ano a respeito da sexualidade humana, como é visto socialmente, como a coisa acontece, tá bom, pessoal? Então vamos lá, ó. Sexualidade. Esse conceito que é baseado em atração sexual e na afetividade compartilhada entre pessoas, ele tem um modo de ser visto diferente, principalmente no início, eu diria assim, de vida lá atrás, quando a gente começa as mudanças hormonais que podem acontecer, pode de pessoa para pessoa, pode variar, mas que todos têm uma condição de produção desses hormônios e que, na verdade, acaba tendo essa atração, essa modificação física que chama a atenção do sexo oposto ou de pessoas do mesmo sexo que têm uma identificação. Hoje até a gente já escuta falar em pessoas que são assexuadas, que também merecem o nosso respeito, porque nós que temos uma condição heterossexual ou de quem tem a condição homossexual também tem que ter o mesmo respeito pela pessoa que se identifica ou que se classifica como assexuada, que não tem interesse por sexo de nenhuma parte, nem oposto, nem igual ao seu. Então é preciso que a gente entenda essa coisa dessa modificação hormonal e dessa identificação, tá certo, pessoal? É muito comum pensar em sexualidade e logo remeter ao sexo, né? Fazer essa analogia, essa referência direta. É muito fácil, muito comum. No entanto, todavia, né, ela pode estar relacionada com outras maneiras pela busca do prazer e também com sentimentos que são divididos, que são compartilhados, que são conquistados, eu diria assim. Note que o termo sexo refere-se
ou aos órgãos genitais ou ao ato sexual, mas a sexualidade nem sempre tem a ver com a condição do órgão sexual. Essa sensualidade, essa coisa de sedução também, né? Não tem a ver só com isso, mas tem a ver com o charme de cada um, tem a ver com a identificação, tem a ver com se sentir bem, que cada um de nós, que cada pessoa pode transmitir ou não para o outro. A sexualidade é muito relativa e pessoal. É bom que fique bem claro isso, visto que o que pode ser considerado prazeroso para algumas pessoas pode não ser considerado prazeroso para outras pessoas. Além disso, ela se desenvolve de acordo com as experiências de cada um. Segundo a Organização Mundial de Saúde, né, essa sexualidade faz parte da personalidade de cada pessoa, de cada um ser. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos de vida. Sexualidade não é um sinônimo de coito, de relação sexual, e não se limita à ocorrência ou não do prazer máximo, que a gente chama de orgasmo. Sexualidade é muito mais do que isso. É a energia que motiva a encontrar o sentimento mais profundo, que é o amor, o contato e a intimidade que se expressa de forma de sentir nos movimentos das pessoas e como essas se tocam, né? Eu diria assim, tocam e são tocadas. Poderia-se dizer assim, a sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações. E também, portanto, também a saúde física e mental do indivíduo. Se a saúde é um direito humano fundamental, a saúde também sexual deveria ser considerada um direito básico, por assim dizer. E nós temos uma mania equivocada de julgar pessoas ou outras criaturas iguais a nós, e aí até a gente faz uma relação religiosa que particularmente eu entendo, mas não concordo, que não tem nada a ver, Deus fez isso, Deus condena, como se a pessoa se colocasse até no lugar de Deus para condenar, aprovar ou reprovar a atitude das pessoas. É preciso que se tenha muito cuidado, se tenha muito respeito, principalmente por outras pessoas que pensam simplesmente diferente, que têm sentimentos diferentes do seu e que não são menos importantes que você ou do que eu. Então, note que a sexualidade está presente em todas as fases de nossa vida. Geralmente, o desejo sexual surge na puberdade, como eu falei aqui anteriormente, por volta dos 12 anos. E aí a gente dá uma idade cronológica, porque é a idade comum a uma grande maioria de produção de hormônios e que provoca todas essas alterações também, sendo uma característica natural dos seres humanos. Atualmente, a orientação sexual, que inclusive em algumas cidades é comentada, o professor não pode falar na sala de aula sobre orientação sexual, porque ele está influenciando. É uma grande ignorância, eu particularmente posso garantir isso, que nós, como professores de ciência, que falamos na anatomia, na fisiologia humana, a gente não poder falar ou não poder comentar dentro de uma sala de aula a respeito de orientação sexual, porque vai ser um pecado mortal. Eu não sei quem foi que inventou determinadas leis que deveriam estar mais na sala de aula e mais com o jovem, ou acompanhando mais todas as mudanças fisiológicas ou sentimentais, para aí ter uma ideia do que é realmente sexualidade, do que deve e que não deve, ou então se preocupar com realmente coisa mais importante, eu diria assim. Atualmente, essa orientação sexual é um tema transversal, que deve ser abordado nas escolas como forma de compreender um conceito, uma ideia, né, de que todos os outros se relacionam com aquela mesma ideia, aquele mesmo pensamento. Sexo, afetividade, gênero, métodos contraceptivos, aborto, gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, entre outras coisas, por assim dizer. Gênero e identidade de gênero. O conceito de gênero está relacionado com o de sexualidade ou sexualidade, posto que essa relação, essa referência aos gêneros masculino e feminino são muito fortes, eu poderia dizer assim. A ideia de gênero é, por sua vez, o gênero com o qual o indivíduo se identifica.
Nesse caso, existem pessoas que desde criança nascem com determinado sexo, mas, no entanto, se identificam com outro. É como se vissem um corpo estranho. E muitas vezes os pais levam essas crianças para fazerem tratamentos, acompanhamento psicológico, mas que na verdade não tem nada de errado, elas só têm uma identificação de gênero diferente. Esses são chamados de transgêneros. Essas crianças que têm essa ideia de estar em corpo diferente do seu próprio sexo, psicologicamente falando, professor, mas isso é uma coisa errada. A questão de certo e errado é muito relativa nesse campo, poderia dizer assim. O importante é destacar que a violência de gênero é gerada pelo preconceito com o sexo oposto, né? Ela envolve agressões físicas, verbais e psicológicas. Geralmente são mulheres que sofrem com esse tipo de violência. Vale ressaltar que práticas machistas e sexistas estão relacionadas com a violência de gênero. Além disso, temos o conceito de androcentrismo, onde o pensamento masculino é colocado no centro. Infelizmente, a gente cresceu desse jeito, vive em uma sociedade lamentavelmente ou extremamente machista, e muitas vezes a mulher acredita em uma situação de direitos, de luta de direitos, e se ela se envolver do jeito que ela quiser, com quem ela quiser, na hora que ela quiser, é uma busca por essa situação igualitária, né? Precisa ter muito cuidado com relação a isso, assim como o homem não se deveria ser permitido o direito à traição, a falta de respeito, a mulher também não deveria se pensar desse jeito. E assim, a gente percebe que por vivermos em esse conceito androcentrista tão forte, eu diria assim, ainda hoje os vínculos empregatícios valorizam mais o trabalho masculino do que o trabalho feminino, que é um erro, que a condição técnica ou a capacidade técnica de cada um não tem a ver com sexo, não tem a ver com a disponibilidade, conhecimento, a interação, a atuação, o respeito. E isso não tem nada a ver com o sexo. Orientação sexual e afetividade. A orientação sexual é um aspecto importante da sexualidade humana. Isso dependerá do gênero que atrai a cada pessoa. Um indivíduo pode ser considerado heterossexual, veja bem, quando a atração e os sentimentos ocorrem entre pessoas de sexos opostos. Esse tipo de relacionamento ou de relação é chamada de heteroafetiva. Os homossexuais ou homoafetivos são aqueles que se sentem atraídos por pessoas do mesmo sexo. E, por fim, aos bissexuais ou biafetivos, onde o interesse e a afetividade envolvem os dois gêneros. E às vezes existe uma confusão na cabeça de alguns indivíduos que dizem assim, eu tenho um relacionamento com pessoas do mesmo sexo, mas não me considero homossexual. Infelizmente ainda não se descobriu. Pessoas que têm um relacionamento com pessoas do mesmo sexo são sim, querendo ou não, gostando ou não, são homossexuais, porque de alguma maneira aquela pessoa desperta uma atração fisiológica, física, psicológica também sobre aquela pessoa. Então, eu poderia dizer que, independente da condição de aceitar ou não isso, é realmente homossexualidade. O que é um tabu? Um tabu, na verdade, é um conceito utilizado dentro de uma filosofia, antropologia e sociologia, todas as gírias que a gente fala, na verdade, o tabu é algo que é predeterminado, que a gente não pode transpor, que você não pode ultrapassar uma linha de conhecimento, de atuação, de situação, e que está relacionado com a proibição, censura, perigo, impureza de determinadas atividades sociais. E isso a gente chama de tabu. O tabu sustenta essas discussões com temas bem polêmicos, geralmente discriminados pela própria sociedade, desde alguns costumes religiosos, opções sexuais, estilos de vida e entre outras coisas. Então o tabu veio também para complicar. Inclusive, eu poderia dizer que o tabu é um tema ou um termo muito utilizado quando todas as vezes a gente fala sobre essa questão de sexualidade, porque alguns, eu diria assim, mecanismos religiosos não permitem que se comente, que se fale, que se oriente. E, na verdade, todos nós estamos aqui nesse planeta fabuloso e maravilhoso, administrado por Deus, é claro, para sermos felizes. E precisamos
exercitar isso de maneira respeitosa, sem vulgaridade, sem preconceito, mas que todo mundo tem muito a fazer. Porque às vezes a gente diz assim, porque a relação heterossexual, e muitas vezes a gente vê muita violência entre homem e mulher, muito estupro, muito desrespeito, que na verdade é outra situação para comentarmos aqui essa violência doméstica e posteriormente uma nova aula. Note que isso pode mudar com o passar do tempo, sendo relacionado à época ou a gerações diferentes. Essa história de tabu, de mudança de conceito, de ponto de vista a respeito de algumas coisas. Por exemplo, quando se podia ser tabu para sua avó, pode ser para você também, e para outra pessoa pode ser considerado normal. O termo tabu é oriundo da Polinésia, né, inclusive, que significa algo sagrado, especial, proibido, perigoso, ou muitas vezes pouco limpo. Os tabus são criados pela sociedade através dos padrões morais, ou considerados morais e convencionais, através dessas condições sociais impostas que colocam na cabeça da gente praticamente que diariamente. Pode ser diferente de uma cultura para outra cultura. Assim, enquanto no judaísmo comer carne de porco é proibido, é um tabu, em outras culturas isso é extremamente normal, como a nossa, por exemplo. Ou seja, um tema que é tabu para alguns pode não ser para outros. No entanto, trata de assuntos que são evitados pela população de uma forma geral. Note que a expressão quebrar tabu refere-se justamente quando há uma ruptura dessa regra, dessa determinação, desse conceito. Então, quando a gente, por exemplo, fala sobre homossexualidade, existe um tabu muito grande. As pessoas não devem comentar sobre homossexualidade, isso é um pecado, porque Deus colocou o homem, colocou a mulher, colocou o homem, colocou a mulher, colocou o homossexual, colocou o assexuado, então ele colocou todo mundo aqui no planeta só, porque Deus é sábio, ele sabe de tudo. Mas você não poderia dizer, o professor tem que dizer, tem que lembrar você que a gente tem que respeitar as pessoas como elas são. E se elas se identificam assim, a gente precisa manter o respeito, sim, porque as pessoas não precisam de piedade, precisam de respeito. O ser humano precisa de respeito. A gente precisa entender que muitas pessoas que são tão capazes ou mais capazes que nós têm uma sexualidade diferente da nossa, muitas vezes é o caso. E a gente precisa manter o respeito por elas. Homossexualidade ou homoafetividade determina a relação sexual e afetiva entre pessoas do mesmo sexo. Esse termo é contrário à da heterossexualidade, né? A gente já viu, que ocorre entre pessoas de sexos diferentes, no caso de homem e mulher. A homossexualidade acontece entre pessoas de sexo masculino, que nós chamamos de gays, e feminino de lésbica, mas a gente também pode atribuir o termo gays também para mulheres que gostam de mulher também. São termos mais, eu diria assim, fortes para a gente pronunciar, mas não são menos importantes, não. É o mesmo termo, sim. Dependendo das culturas e povos, a homossexualidade, até os dias atuais, pode ser vista como um distúrbio. E isso é preciso ser ter muito cuidado com relação a esse tipo de coisa. Um tipo de aberração e, entre outros casos, considerado até um crime. Mas existem alguns países que já foram e já liberaram casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou seja, atestaram a ideia de que a homossexualidade é sinônimo de felicidade para qualquer pessoa e quem quiser ser feliz tem que ser feliz procurando suas melhoras sem tabu e sem preconceito e nada disso. A história da homossexualidade, né? Só um pouquinho. A relação afetiva ou sexual entre pessoas do mesmo sexo não é grande novidade para os animais, ou seja, se relacionam também aos considerados animais irracionais, ou também até mesmo para os humanos. Desde a antiguidade, essas relações eram vistas como normais e, ademais, entre animais sempre foi muito comum esse tipo de envolvimento. Alguns estudiosos afirmam ser um tipo de comportamento instintivo, a fim de controlar até mesmo a população desses animais. Não tem nada comprovado com relação a isso, não. Na antiguidade, o termo homossexualidade não existia. Isso porque esse tipo de relação era natural e não necessitava de uma nomeação para o envolvimento de
afetivos e sexualmente distintos, eu diria assim, desse relacionamento. Com o passar do tempo, o cristianismo e outras religiões influenciaram diretamente na atitude e na maneira de pensar das pessoas a respeito da homossexualidade. Nesse viés, ele é considerado um pecado, algo não natural, o qual influencia diretamente na estrutura e construção familiar, posto que essa união impede, obviamente, uma procriação, né? Na atualidade, o debate sobre casamentos homossexuais e construção de famílias, como a adoção de crianças por casais homoafetivos, perdão, tem sido pauta de muitas discussões, né? E é um tema muito polêmico para se discutir, eu não vejo problema nenhum nisso. Um dos relatos escritos mais antigos é apresentado na Bíblia, que é a sociedade de Sodoma e Gomorra, né? Aquela coisa do cenário muito forte, da promiscuidade, onde a homossexualidade era a palavra de ordem, né? Na Grécia, a pederastia também, em relação a um homem mais velho e um menino mais novo, fazia parte da regulamentação das leis da época, naquela Grécia antiga. Essa relação simbolizava a incitação sexual do jovem através da transmissão de conhecimentos. E por aí vai. Então, assim, existe realmente muito tabu, existe muito preconceito, mas a gente precisa lembrar que a homofobia é um crime, né, que é um preconceito, eu diria, mais exacerbado, mais violento, e que não leva ninguém a lugar nenhum. A homofobia designa um tipo de preconceito em relação às pessoas que possuem relação homoafetiva, sejam entre homens ou entre mulheres. É uma palavra do grego, né, que se forma aí essa coisa do semelhante, fobia, medo, aversão, que significa aversão em relação a esses semelhantes. A gente lembra muito que tem que se ter respeito pelas pessoas, independente de uma identificação sexual, né? Essa coisa de discutir gênero entre as pessoas vai ser sempre uma polêmica, a gente tem isso em religiões, como eu já comentei, mas é preciso que o ser humano entenda definitivamente que nós estamos aqui para sermos felizes. Existem questões mais fortes a serem discutidas, como a fome, como a violência, como o desrespeito, como o furto, como a agressão, inclusive verbal ou física, né? Entre heterossexuais, que a gente fala muito dos homossexuais, mas esquece dos heterossexuais. Dessa maneira, podemos concluir que a homofobia corresponde a qualquer ato ou manifestação de ódio, aversão, repulsa, rejeição ou medo, muitas vezes um medo irracional, contra os homossexuais, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, o que tem levado a muitos tipos de violência, seja social, psicológica ou ainda uma violência física, que é a parte mais triste também, porque às vezes a gente diz assim, não só a física, mas a violência psicológica machuca muito, então a gente, sem necessidade, ofende um semelhante. Muitas vezes a gente ainda vê pais aí expulsarem filhos de casa por se identificarem como homossexuais. Então a gente precisa lembrar que todas as pessoas merecem respeito, todas as pessoas merecem respeito e o direito de serem felizes da maneira que acharem mais conveniente. Nós não temos o direito de questionar se o vizinho da direita ou o vizinho da esquerda é homossexual. Isso não vai prejudicar nada a minha vida. Prejudique em nada a minha vida se o vizinho da frente é homossexual, se o vizinho que mora na parte de trás da minha casa é homossexual. Não muda nada a minha vida. Então a gente precisa ter respeito pelas pessoas. E o mais importante, entendermos que estamos aqui para sermos felizes. Um grande abraço para o professor Sergival e até a próxima aula.